Em ondulatória no Enem, o que mais aparece são os fenômenos ondulatórios. Tá? Então nós temos aqui a reflexão. O que é uma reflexão de uma onda? Quando a onda bate e volta, daí ela refletiu. Bom, o que tu tem que pensar é que na reflexão tu vai manter as propriedades físicas. A velocidade é a mesma, o comprimento de onda é o mesmo e a frequência, todos eles permanecem os mesmos. Tá? Então, bateu, voltou com a mesma velocidade, bateu, voltou com o mesmo comprimento de onda, bateu e voltou com a mesma frequência, certo? Bom, aqui nós temos dois exemplos de cordas, tá? A corda com a extremidade fixa e a corda com a extremidade móvel, certo? Ah, mas não volta tudo igual? Volta, mas tem um detalhe aqui, que quando a onda encontra uma resistência, ela volta de um jeito, e quando não existe resistência, ela volta de outro. Observa aqui que se a extremidade estiver fixa, criei um pulso, ela vem, quando chega aqui, ela está amarrada numa parede, por exemplo, ela reflete com a inversão de fase. Ela inverte a fase. Inverte a fase. Certo? Ah, mas vou ter que decorar? Dá para entender. Tá? Dá para entender. Vou explicar rapidinho aqui. Ó. Quando tu cria um pulso para cima, tu faz um movimento para cima e para baixo. Então, primeiro tu sobe e depois tu desce. Bom, o que acontece? Todos os pontos na corda, se tiver um ponto P aqui, vai fazer o mesmo movimento. Primeiro vai subir e depois descer. Quando chegar nesse pontinho aqui que ela está amarrada, ela vai tentar subir e descer a parede. Por ação e reação, o que acontece? Primeiro sobe a reação, primeiro desce. E depois ela tenta descer, a segunda vai subir. Então ela faz o pulso dessa maneira agora, invertido, para baixo e para cima. Diferente se a extremidade for móvel. Aqui eu tenho como se fosse aqui uma haste e aqui eu tenho como se fosse um anel que deixasse a corda deslizar nessa haste. Se eu criar um pulso, olha só o que vai acontecer. Primeiro para cima, segundo para baixo. Todos os pontos na corda vai fazer esse movimento. Primeiro para cima, depois para baixo. O pulso está por cima. Quando chegar nesse anel, ele não vai oferecer resistência. Ele vai fazer a mesma coisa. Primeiro para cima, segundo para baixo. Então, se ele fizer primeiro para cima e segundo para baixo, o pulso volta para cima e para baixo por cima. Ou seja, ele deu a reflexão sem inverter a fase. Então, nós temos aqui, ó, sem inversão da fase. Tá? Então, o que eu quero de vocês é isso. O que tem que ficar? Quando tiver resistência, inverte a fase. Quando não existe resistência na extremidade, não inverte a fase, ela volta na mesma fase. Foi por cima, volta por cima. Agora a gente vai ver outro fenômeno que é o caso da refração. São 5 fenômenos ondulatórios. Reflexão, refração, difração, interferência e polarização. Vamos para o segundo então. Pessoal, a refração, tá? Em qualquer parte da física, tu tem que ter isso na cabeça. É uma mudança de meio. Mudou o meio, automaticamente muda a velocidade. Em toda a refração, o que é importante é saber que a frequência é constante. Porque a frequência depende da fonte. Se tens uma fonte gerando uma onda, ela vai ter sempre a mesma frequência. Ah, tu vai lá e aumenta a frequência da fonte. Daí vai aumentar a frequência da onda que ela está sendo emitida. Aqui eu tenho uma situação de uma corda fina que vai passar a onda por uma corda grossa, certo? O que acontece aqui? Ó? Existe o que nós chamamos de densidade linear da corda. Tá aqui, ó, densidade linear. É uma relação da massa pelo comprimento. A gente está acostumado com densidade volumétrica, que é massa por volume. Não tem sentido tu fazer o volume de uma corda. Ah, vou considerar a corda um cilindro. Não. Então tu diz que uma corda tem 200 gramas por metro, 300 gramas por metro. Então nós temos que a densidade da corda é massa por comprimento. A unidade é quilo por metro. Então uma corda pode ter meio quilo por metro, pode ter 800 gramas por metro. Então é por metro. Quanto maior a massa, maior vai ser a densidade linear. Tá? E daqui a pouco a gente vai ver tecnicamente como funciona. Tá? Olha só como é que nós temos aqui. Eu tenho a densidade linear da corda 1 é menor que a corda 2. Ou seja, a corda é mais fina, ela é mais leve. Pensa nas cordas de um violão. Não é? As cordas de baixo, que são as primeiras, elas são mais finas, elas são têm menor densidade linear, e as de cima são mais grossas, são mais pesadas. Não é?
Se eu criar um pulso numa corda fina e passar para a corda grossa, ou seja, da leve para a pesada, o que vai acontecer com a velocidade? Tua intuição. Na corda fininha, a velocidade é grande. Na corda pesada, imagina uma corda pesadona, tu fazer uma onda. Aquilo vai se propagar com pouca velocidade. Então o aluno aqui já percebe que a velocidade aqui vai diminuir na refração. Por que é refração? Porque mudou de meio. Como que mudou de meio? Ela veio da corda fina e passou para a corda grossa. Então a velocidade 1 vai ser maior que a velocidade 2. A velocidade maior na corda fina e a velocidade menor na corda grossa. Como é que a gente explica isso aqui, não sendo por intuição, tecnicamente? Pela lei de Taylor. O que diz a lei de Taylor? Diz que uma corda bem esticada, quando tu cria um pulso, ela tem uma velocidade. Essa velocidade é igual à raiz quadrada da tração das cordas pela densidade linear. Bom, o que acontece aqui? Ó? Se eu pegar uma corda de violão, se eu tracionar mais ela, eu aumentar a tração, eu vou aumentar a velocidade da corda. E a velocidade e a densidade linear, se uma corda é mais pesada, né, se é mais grossa, tem um Mi maior, a velocidade vai ser menor. Mas por intuição vai bem, o aluno consegue entender que uma corda mais pesada tem menos velocidade. Daí fica fácil. Olha só, se vem uma corda, um pulso vem na corda grossa e passa para a corda fina. Refração novamente, por quê? Porque mudou de meio, da grossa para a fina. O que aconteceu com a velocidade? Vamos analisar aqui, velocidade 1 e velocidade 2. Qual que tem maior densidade linear? A grossa. A grossa tem maior densidade linear do que a fina. Consequentemente, densidade linear e velocidade são grandezas inversas. Se eu tenho que Mi1 é maior que Mi2, V1 é menor do que V2. Bom, aqui eu deixei uns espaços aqui, porque a gente estudou o fenômeno da refração, mas não acontece só isso na corda. Quando esse pulso vem e chega nesse ponto aqui, ó, ela tem uma mudança de meio, que é a refração que nós estudamos. Só que aqui, uma onda é refratada, mas tem uma refletida, certo? Bom, como que vai refletir esta aqui? Ela vai bater uma parte refrata e outra parte reflete. Vai refletir de que maneira? Vamos pensar um pouquinho. Da corda fina para a corda grossa, tem resistência? Tem. Quando tem resistência, tu tem inversão de fase. Então ela vai voltar invertida. Qual vai ser esta velocidade aqui? É reflexão. Reflexão não muda a velocidade. Se ela foi com V1, ela volta com o próprio V1. Observe que quando chegou nesse ponto aqui, surgem as duas ondas, só que essa distância é pequena, que eu vou chamar de D2, e esta distância aqui é maior. Por que a distância 1 é maior do que a distância 2? Porque a corda 1 é mais rápida. Observa que a velocidade 1 é maior que a velocidade 2. As duas surgem ao mesmo tempo, enquanto essa anda um pouquinho, essa aqui é mais rápida, andou bem mais. E muitas vezes esse detalhe que decide a tua questão. Vamos para a segunda parte aqui, ó, que eu tenho a corda grossa passando para a corda fina. Quando esse pulso da corda grossa chegar nesse ponto, vai criar duas ondas. Uma que é refração, que trocou de meio, e outra que é reflexão. Só que da grossa para a fina não oferece resistência. Quando não oferece resistência, o que acontece? Não inverte o pulso. Esse pulso veio por cima, ele volta por cima também. Com que velocidade? Isso aqui é reflexão da corda 1. Então ele volta com a mesma velocidade V1. Surgem as duas ondas ao mesmo tempo. Só enquanto esta aqui anda uma distância D1 pequena, esta corda, esse pulso 2, andou uma distância D2 maior. Por que a distância 2 é maior que a distância 1? Porque a velocidade 2 é maior do que a velocidade 1. Quanto mais rápido, mais distância vai andar. Então acontecem os dois fenômenos ao mesmo tempo. A gente estudou a refração, que é quando muda de meio, da corda fina para a corda grossa ou da corda grossa para a corda fina. Tem outra situação que é bem clássica nas provas aqui, uma mudança de meio dentro de um lago, né, dentro de uma piscina. Mas por que trocou de meio? Olha esse desenho aqui, aqui é água, né? Que mudança de meio existe aqui? Eu estou mudando do meio raso para o meio fundo, certo? Do raso para o fundo. Olha só o que acontece aqui. Nessa mudança do raso para o fundo, eu tenho a frequência constante. Por quê? Porque eu mudei de meio, do meio raso
para o meio fundo. Quando a gente vai num lago, né, a gente observa que aonde é mais raso, as ondas ficam curtinhas. Né? E lá no canal, na parte que é mais funda, nós temos as ondas mais afastadas. A distância entre as cristas são mais afastadas. Ou seja, eu tenho um comprimento de onda maior na parte funda e um comprimento de onda menor na parte rasa. Então eu tenho aqui na parte rasa, o comprimento de onda é menor que na parte mais funda. Bom, se a frequência é constante, nós temos aqui a fórmula fundamental das ondas, que V igual lambda F. Se a minha frequência é constante, eu tiro aqui. E eu vejo que velocidade e comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, onde eu tiver o comprimento de onda maior, eu vou ter a velocidade maior. Se meu comprimento de onda é maior na parte 2, a minha velocidade 2 é maior que a velocidade 1. Ou seja, vamos trazer isso para a prática. No raso, as ondas são curtas e a velocidade é pequena. Na parte mais funda, o comprimento de onda é maior e a minha velocidade das ondas também é maior. Seguindo os fenômenos ondulatórios, nós temos a difração. O que é a difração? A difração é a capacidade de contornar o obstáculo, ou seja, a onda vai ter uma capacidade de contornar o obstáculo. Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui nós temos aqui como se fosse um canalete com água, não é? Aqui a gente tem as cristas das ondas, a gente sabe que a distância de crista a crista é o comprimento de onda, e ela vai passar aqui num orifício. Muitas vezes pode ser um obstáculo, vai funcionar da mesma maneira, tá? Quando passar no orifício, observe que a onda sai arredondada. O que aconteceu aqui? A onda fez isso, ó. Ela passou reto aqui e aqui ela contornou o obstáculo. Esse fenômeno de contornar o obstáculo é o que nós chamamos de difração. Para ter a difração é necessário que o comprimento da onda e o tamanho do orifício esteja na mesma ordem de grandeza. Então olha aqui, ó, o comprimento da onda e a distância, né, que nesse caso é o tamanho do orifício, tem que ter a mesma ordem de grandeza. Mesma ordem de grandeza. Tá? Eu não posso ter o comprimento de onda em milímetros e ter um tamanho do orifício ali em metros. Daí não vai acontecer o fenômeno da difração. Tanto é que muita gente acha que não tem difração na luz. Claro que tem difração na luz. Só que o comprimento de onda da luz é muito pequeno. Para se ver o orifício, para se ter um orifício para dar difração da luz, o que tem que acontecer? O orifício tem que ser muito pequeno. Tá? Em alguns livros de física traz um exemplo assim, tu pegar um guarda-chuva e fazer um furinho com uma unha de gato, um furinho bem pequenininho. Tu abre o guarda-chuva contra a luz ou contra o sol, aquele furinho pequenininho tu vai enxergar maior. Por quê? Porque a luz entrou ali e difratou. Ou seja, teve a difração, ela se abriu, ela contornou o obstáculo. Já o som, que a gente vai ter uma aula só sobre fenômenos acústicos, né? Então o som tem um grande comprimento de onda, o comprimento de onda é grande. Então o som tem grande capacidade de contornar os obstáculos. Tu pode estar em casa numa determinada peça e outra pessoa conversando em outra parte da tua casa e o som ele vai contornar e vai chegar até o ambiente que tu tá. Agora, se tu estiver no escuro, numa peça e acender a luz lá da outra peça, aquela luz não vai fazer esse contorno e chegar onde tu tá. Por quê? Porque o comprimento de onda da luz é muito pequeno e os obstáculos que eles têm que curvar é muito grande. Então tem que estar na mesma ordem de grandeza. Então a luz só é possível quando se tem um orifício muito pequeno devido ao comprimento de onda ser muito pequeno. Já o som a gente percebe a difração com mais facilidade. Agora o fenômeno, um dos que mais apareceu nas provas do Enem, é o fenômeno da interferência. Vamos ver o básico aqui, o que é uma interferência construtiva. A gente vai chamar de IC, interferência construtiva. Aqui é numa corda. Num lado da corda se cria um pulso e do outro lado da corda se cria outro pulso. Observe que os dois pulsos estão para cima. Então eles vão se encontrar num ponto que eu marquei como P. Esse pulso vem contra o outro, chega no ponto P, eles se juntam, ou seja, as amplitudes vão se somar. Por que as amplitudes vão se somar? Porque os pulsos estão para o mesmo lado. Então, quando eles se encontrarem aqui, amplitude de 1 mais amplitude de 2. Agora que é o detalhe para o aluno entender.
Bom, chegou aqui, se somar as duas e elas passam como se nada tivesse acontecido. Observa que eu tenho o pulso 1, deu a interferência e ele seguiu normalmente. Quando vem pelo outro lado a amplitude 2, ela se soma com a amplitude 1 e segue a onda como se nada tivesse acontecido. Lá em óptica a gente viu, não é, que a luz vem uma de cada cor, tem a interferência, onde ela se cruza vai ter uma outra cor, e aquela lanterna que larga a luz azul, segue azul depois. E aquela vermelha depois da interferência segue vermelha. Justamente por quê? Porque a luz também é uma onda. Agora a interferência destrutiva, vou chamar de ID, interferência destrutiva. Eu tenho a amplitude 1 e a amplitude 2. Observe que um pulso é por cima e outro pulso é por baixo. Quando eles se encontrarem, eu vou marcar aqui um ponto P, se eles tiverem a mesma amplitude, só que elas estão invertidas, lá eu somei na construtiva. Aqui vai ser uma menos a outra. Então elas podem até se anular. Isso é incrível, né? Um som pode anular outro? Pode. Porque o som também é uma onda. Né? Depois a gente vai ter aula sobre acústica, depois sobre fenômenos acústicos, vocês vão entender melhor. Mas pode se anular. Como também pode, se a amplitude 1 for maior que a amplitude 2, ter uma resultante para cima, que seria A1 menos A2. Vamos colocar em módulo aqui, porque de repente o A2 pode ser maior do que o A1. Mas o mais incrível é que chega um, vem contra o outro, desaparece e depois segue como se nada tivesse acontecido. Observe esse pulso 1 que ele segue aqui com a mesma velocidade V1, amplitude A1, e esse segundo pulso A2 com velocidade V2, ele segue para o lado de cá. Amplitude 2, velocidade V2. Agora a gente vai ver a interferência em 2D, tá? Interferência em 2D. Eu tenho uma fonte 1 e uma fonte 2, largando as ondas, né? São fontes. Pode ser assim, ó, tu atirar duas pedrinhas num lago, vai sair ondas circulares, ou seja, a gente está estudando ondas em 2D, tá? O som já é uma onda tridimensional, né? Então tu jogou duas pedrinhas no lago, surgiram essas ondas, elas vão se encontrar. E quando essas ondas se encontrar, vai ter interferências. Observe que o traço cheio seria a crista da onda, o traço tracejado seria o vale da onda. Então tem a crista, um vale, a crista, um vale e assim por diante. Quando se encontrar, vai aparecer interferências tanto construtivas quanto destrutivas. Imagina, quando vem uma crista com outra crista, as duas estão para cima, vão se somar, vai dar uma interferência construtiva. Quando eu tiver um vale e outro vale, eles vão se somar também, a interferência vai ser construtiva. Agora, quando tiver uma crista que é para cima e um vale para baixo, vai ser um menos o outro. Podem até se anular. Então nós vamos ter casos assim, ó. Por exemplo, pegar esse ponto aqui, ó. Eu tenho uma crista azul e um vale vermelho. Então aqui vai dar uma interferência destrutiva. Agora nesse ponto aqui, ó, eu tenho aqui nesse ponto aqui, eu tenho a crista azul e a crista vermelha. A interferência é construtiva. Vamos pegar outro ponto aqui, ó. Eu tenho dois vales aqui, ó. Eu tenho o vale vermelho e eu tenho o vale azul. Então os dois para baixo, dois vales, eles vão se somar, a interferência vai dar construtiva. Agora se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui, ó, eu tenho o vale vermelho e eu tenho a crista azul. Um é vale e o outro é crista, vai ser um menos o outro. Aqui eu vou ter uma interferência destrutiva. Vamos supor que eu queira calcular o comprimento de onda, que geralmente pede nisso, eu tenho a fonte 1 e a fonte 2. Vai depender das distâncias, da fonte 1 até o ponto que eu quero, eu vou chamar de D1, e a fonte 2 até o ponto que eu quero, eu vou chamar de D2, certo? Nós vamos calcular o delta, que é a diferença de distância. É exatamente isso, diferença de distância. Coloco em módulo porque tu faz a maior menos a menor. Vamos supor que esta fonte aqui tivesse a 20 centímetros do ponto que eu quero. E esta fonte aqui tivesse a 25 centímetros. Quanto que seria o meu delta? 5. 25 menos 20, tá? Sempre vai ser assim, uma distância da fonte até o ponto menos a distância da outra fonte até o ponto que eu quero. E a fórmula para interferência sempre vai ser assim, ó, N vezes meio comprimento de onda. Bom, o lambda a gente sabe que é o comprimento de onda, tá? Então falta a gente determinar esse N aqui, que é o ponto mais complicado para o aluno entender. O delta a gente já sabe que é a diferença de distância. Bom, primeiro eu tenho que identificar no enunciado
se essas ondas estão chegando em fase ou em oposição de fase. Se elas estiverem em fase e a interferência for construtiva, quando é que é a interferência construtiva? Quando chega a duas cristas ou quando chega a dois vales, não é? O N vai ser par. Então o N que eu vou botar aqui pode ser o 0, o 2, o 4. Ah, mas qual deles que eu coloco? São todos os pontos que vai dar interferência construtiva. Pode observar que tem mais de um ponto que dá interferência construtiva, por isso que é o ponto 0, o N0, o 2, o 4, certo? Agora, se a interferência for destrutiva, o N vai ser ímpar, né? Porque quando a interferência é destrutiva, dá meio comprimento de onda aqui, pode ser o 1, o 3, o 5. Ah, qual é o menor? Tu vai usar o 1 aqui, né? Que já apareceu na prova do Enem, inclusive. Tá? Bom, aqui em fase interferência construtiva, o N tu usa os pares, interferência destrutiva, o N tu usa os ímpares. Mas tem que tomar cuidado aqui, ó. Cuidado nisso aqui. Se falar que está em oposição de fase, tá? Uma onda refletiu, por exemplo, é uma questão do Enem, refletiu, e a outra quando refletiu inverteu. Então elas ficaram em oposição de fase. Então o que acontece? Inverte isso aqui, ó. A construtiva passa a ter o N ímpar, que é 1, 3 e 5, e a destrutiva passa a ter o N par, 0, 2, 4 e assim por diante. Mas a formulazinha é sempre a mesma. O exemplo muito clássico, mas é mais lá na parte de acústica, é o seguinte. Eu tenho dois alto-falantes aqui, ó, F1 e F2. Eu vou aplicar a fórmula que delta é igual a N vezes meio comprimento de onda. A fórmula é exatamente a mesma. Quanto equivale esse delta aqui, ó? Esse delta, vamos botar exemplos aqui. Esse alto-falante está num determinado observador, está a 50 centímetros e o outro está a 20 centímetros. O meu delta vai ser quanto? 50 menos 20. O delta basta eu diminuir uma distância da outra, então 50 menos 20 vai dar 30 centímetros. Vou colocar aqui os 30 e vou calcular o comprimento de onda. Aí o N. E o N vai depender do enunciado. Eu tenho que saber se está em fase, se está em oposição de fase, se a minha interferência é construtiva, se ela é destrutiva. Não é para terminar o exercício, mas aqui a gente tem já uma referência como acontece a interferência em 2D. Pessoal, onda estacionária ainda dentro do fenômeno de interferência, tá? Um tipo de interferência. Observe o que acontece aqui, ó. Eu fiz colorido para te entender bem, só que na prova não vai aparecer colorido. Eu tenho uma onda em vermelho, ela bateu e foi refletida. Para ser estacionário, tanto a onda que vai como a que volta tem que ter a mesma amplitude, ter a mesma frequência. Aqui eu vou ter o ventre, não é? Que é essa parte maior aqui, e essa interferência destrutiva é o nó. Então o ventre é uma interferência construtiva e o nó é uma interferência destrutiva. Bom, geralmente esse tipo de exercício que envolve onda estacionária vai te perguntar o comprimento de onda. Como é colorido, é bem barbada. O que é um comprimento de onda? Já está dizendo, é o comprimento da onda inteira. Eu vou pegar essa onda em azul aqui, por exemplo, e o início dela está aqui, a onda inteira vem até aqui, ó. Isto aqui é um comprimento de onda inteiro. Fácil de entender? Fácil, porque tu está enxergando esta onda azul inteira aqui, é o comprimento da onda. Mas na prova, a prova é feita de uma cor só, então a onda estacionária aparece dessa maneira. Então o aluno pode, através do conceito de comprimento de onda, a distância de crista a crista, ele pegar isso aqui, ó. Só que ele está pegando a crista de uma onda e a crista de outra. Isso aqui é meio comprimento de onda, então a pessoa pode se atrapalhar. Então, para facilitar, a gente dá a seguinte dica. A onda começou aqui e terminou aqui. Então, a onda inteira é isso aqui. Tu vai contar isso como se fosse um gomo. E aqui outro gomo. A cada 2 gomos, nós temos um comprimento de onda. Então, se diz que o comprimento de onda é igual a 2 gomos. Então, se aparecer na cor preta na tua prova, não tem problema nenhum. Eu quero saber o comprimento de onda, eu vou pintar 2 gomos. Pinta 2 gomos e aqui eu tenho o meu comprimento da onda. Outro tipo de interferência que nós temos é a experiência de Young. Tá? A experiência de Young é o seguinte, ó, ele vai colocar uma luz, vai ter um orifício pequeno, porque a gente já viu que a luz, para ter difração, tem que ter um orifício muito pequeno. Então aqui vai acontecer uma difração da luz, a luz vai contornar o obstáculo e mais na frente vai ter 2 fendas. Quando chegar nas fendas, na fenda 1 vai dar novamente uma difração, que eu vou colocar em azul aqui,
para te perceber bem o que vai acontecer. E na fenda 2 vai ter aqui uma difração, que é a capacidade de contornar a onda, em vermelho. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter interferências aqui, ó. Aqui eu desenhei só as cristas, mas eu desenho aos vales, vou ter interferências construtivas, interferências destrutivas. Com isso, o que vai acontecer? Muitas vezes a luz na interferência destrutiva vai se anular e na construtiva vai aumentar aquela luz. Bem no centro, na experiência de Young, que nós chamamos de zero, ó, vai ter uma luz clara, vai ser clara, certo? E depois vai ter escuro, escuro, escuro. Depois vai ter claro novamente. Já vou explicar para vocês. Claro, novamente, botar clara e uma faixa clara. E novamente vai ter a parte escura, escura e escura. A parte clara, não é que no centro aqui tu vai considerar 0, 2, 4, 6 e assim por diante, os pares. E a parte escura vai ser 1, 3, 5 e assim por diante. Bom, o que aconteceu? Neste anteparo, que é uma parede, vai ficar o que nós chamamos as franjas de Young. Ou seja, tu vai ver assim, uma parte escura, uma clara, uma parte escura, uma clara, uma parte escura, uma clara. Vai ficar assim, ó, nessa parede aqui, as franjas de Young. Quando eu quiser saber uma determinada interferência, vou botar aqui a clara 4, eu quero saber nesse ponto aqui. É interferência? A fórmula é a mesma. Né? Eu vou ter o delta, que vai ser a diferença de distância, eu vou medir essa distância D1 e eu vou medir esta distância aqui D2. O que é o delta? É a distância 1 menos a distância 2. Eu coloco em módulo, mas na hora tu vai pegar a maior menos a menor e só vai pegar o valor numérico ali, que é a diferença entre elas. E a fórmula de interferência sempre vai ser N vezes meio comprimento de onda, certo? Bom, se a interferência for construtiva, que é a parte clara, os N's vão ser pares, né? O N vai ser par, então o N vai ser 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Já na interferência destrutiva, que é a parte escura, ó, 1, 3, 5 e assim por diante, o N vai ser ímpar. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Nós temos um caso de interferência que é chamada de experiência de Young. Agora vamos para o último fenômeno ondulatório. Nós já vimos a reflexão, a refração, a difração, a interferência, que foi um pouquinho maior, e agora nós temos a polarização. A grande característica da polarização é que acontece somente com ondas transversais, tá? Somente com ondas transversais. São aquelas ondas que a propagação tem numa direção e a vibração das partículas é perpendicular. Aqui eu tenho o caso de uma corda para a gente poder visualizar esse fenômeno. E aqui nós temos o que nós chamamos de polarizador. Polarizador. Eu não sei o que é um polarizador. Imagina uma porta com uma fresta na vertical. Eu vou passar a corda por dentro dessa fresta da porta e amarrar numa parede. Eu vou fazer a onda nesse sentido, ó, nesse sentido, como se formasse uma helicoidal. Ela vai vibrar tanto na horizontal quanto na vertical. Quando passar no polarizador que é vertical, ele mata a horizontal. Então ela sai só na vertical. Então a polarização, eu falo para os meus alunos assim, para mim era para ser planificação, tu planifica a onda. Ela é tridimensional, passou naquele polarizador, ela vai ficar só naquele plano. Tá? Isso acontece com a luz. Num dia de sol, tu resolve dormir de tarde, fecha a janela, deixa só uma frestinha. Tu vai ver que o sol, a luz, vai entrar planificada. Ela não vai entrar pela fresta e vai se abrir. Já o som, isso não é possível, ó, porque o som não é polarizado, porque ele é uma onda longitudinal. Se tu deixar uma fresta na janela, o som vai entrar e vai se abrir. Tu vai escutar em todas as partes do quarto o som, porque ele não consegue ser polarizado. O que acontece se eu botar dois polarizadores perpendiculares? Né? Já que a onda transversal ela é perpendicular. Olha só, eu vou vibrar esta corda, vibrando ela tanto na horizontal quanto na vertical. Como o polarizador é vertical, ele mata na horizontal, a onda sai só na vertical. Só que depois ela tem um polarizador que é perpendicular, na horizontal.
Se ele está vindo só na vertical, ele mata essa horizontal aqui, essa vertical, desculpa, mata essa vertical e ela vai sair reta. Então isso é muito importante. Quando eu tiver dois polarizadores perpendiculares, eu mato a onda. Tá? Para a gente entender melhor, um exemplo bem simples aqui, ó. Aqui são duas peneiras, só que são peneiras um pouquinho diferentes. Uma tem os fios nesse sentido e a outra no sentido perpendicular. Imagina eu largar um monte de palitinho de fósforo aqui. Se eu largar um monte de palitinho de fósforo, o que vai acontecer? Eles vão ficar atravessados na peneira aqui, ó. Os fósforos vão ficar atravessados na peneira, não vão conseguir passar. Ah, mas professor, tem uns que podem passar, somente aqueles que vêm nesta direção. Só que quem vem nesta direção, ele passa, olha lá, ele passa, mas ele fica preso na outra peneira que é perpendicular. E aqui não passa nada. É mais ou menos, não, uma analogia, mais ou menos o que acontece com a onda com os polarizadores. Uma mata num sentido e a outra no perpendicular. Então, dois polarizadores perpendiculares acaba anulando a onda. No Enem, uns anos atrás, caiu uma questão que quando chovia na estrada, a luz batia e refletia no asfalto, nos olhos do motorista, certo? E dizia na informação do enunciado que a luz batia no asfalto, refletia e vinha polarizada na horizontal. Se a luz vem na horizontal, o que vai acontecer? Ela chega nos olhos do motorista. Como que eu posso fazer isso para evitar chegar até os olhos do motorista, consequentemente chegar na retina dele? Colocar um polarizador perpendicular. Daí nós usamos óculos com lentes polarizadas. Se a luz vem na horizontal, eu vou usar um óculos polarizado na vertical. Isto vai me garantir que a luz não vai passar.